Um bom dia a todos e todas aqui presentes, os que já estão nos escutando na transmissão online. Nós estamos vindo, então, para o último dia do nosso ciclo de debates, organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisa sobre o Trabalho, GET, com apoio da pós-graduação em Serviço Social. A mesa de hoje trata do trabalho doméstico e reprodução social. Conta com a professora Luana Siqueira, que eu já convido, e estaria nessa mesa a professora Verônica Ferreira. Verônica estava numa atividade em Brasília, teve um problema no voo e só vai chegar no Recife às 11 horas da manhã. Ela pediu muitas desculpas para nós e já se comprometeu, e Luana já aceitou, com uma nova rodada dessa discussão, como Luana voltará a Recife, tendo em vista a sua pós-doc, a gente fará uma nova mesa com ampliação dessa discussão. Mas então hoje vamos ter a professora Luana aqui com a gente, com certeza será uma manhã bem produtiva. Então, passo a palavra já para a Luana, deixo você à vontade para darmos início às atividades. Então, bom dia a todos, todas, todos. Mais uma vez, obrigada ao programa de pós da UFPB, PPE, desculpa, estou falando da UFPB, da UFPE, e por me acolher aí no meu programa de pós-doutorado, meu processo de pós-doutoramento, e também oportunizar as explicitações das minhas preocupações de pesquisa, né? Hoje estou transmitindo direto online, a gente fica com dificuldade de saber para onde vamos olhar. Então, mais uma vez, muito obrigada, Ângela, Juliane, por acolher, o grupo de pesquisa que está aí cansativamente me acompanhando, vindo também, muito obrigada. Relações que a gente vai tomando aí para o longo da vida profissional. Então, o pós-doc também tem essa função, né, da gente se aproximar de grupos que têm afinidades, isso é muito importante para nós, sobretudo jovens professores, enfim. Então, hoje a gente vai discutir trabalho doméstico e trabalho reprodutivo, e eu queria, sem ser enfadonha, mas eu queria mencionar primeiro a urgência e necessidade de discutirmos esse tema, né? E depois mostrar um pouco na história de que não é uma novidade, né? Embora a gente se coloque como uma novidade, a discussão do trabalho reprodutivo, muitas vezes, é uma pauta histórica, inclusive é uma pauta histórica dos movimentos revolucionários, né? Então, mas a gente vai contar um pouquinho esse processo, depois também mostrar um pouco o tensionamento teórico que existe em torno do trabalho reprodutivo, as concepções e também os encaminhamentos como resposta dessa mais uma dimensão da exploração do trabalho na sociedade capitalista. Eu queria começar dizendo que o debate, o trabalho doméstico, né, e o trabalho, e aí, portanto, o trabalho reprodutivo, é fundamental para desdobramentos de políticas sociais e proteção social. Isso é urgente, está na pauta, porque há uma desproteção histórica e isso vulnerabiliza trabalhadores e, fundamentalmente, trabalhadoras à proteção social. E todas as vezes que isso chegou a ser discutido e até ampliado em termos de proteção social, é sempre uma proteção pontual, às avessas, que não incorporam todos e todas as trabalhadoras. Historicamente, inclusive trabalhadoras negras, estão fora da proteção social. O que ou parte importante está fora da proteção social. O que é um contrassenso, porque são majoritariamente mulheres negras que ocupam essa dimensão do trabalho e do cuidado. Mas o cuidado não fica só no trabalho doméstico. O cuidado é uma atribuição que fica para a reprodução da vida material. Isso é muito importante. É fundamental para o capitalismo ter pessoas que façam o cuidado. O cuidado está na esfera da reprodução.
antes de estar aqui, né, mulheres e homens certamente despenderam algum momento, algum movimento do cuidado. Quem tem filho sabe muito bem disso. Quem está em casa ouvindo online, né, a nossa discussão, certamente está fazendo algum trabalho que se sobrepõe a escutar. Cuidado não é um amor, embora historicamente isso também tenha sido atribuído. Então, cuidado está atrelado ideologicamente como um amor, sempre vinculado à culpa. Então, assim, se a gente não divide bem os cuidados com os pais mais velhos, a gente se sente culpado, né? Mas essa culpa, ela tem destino certo, né? Que a culpa é destinada diferencialmente entre homens e mulheres, né? Então, isso é algo que a gente vem presenciando e a realidade explicita muito. No debate do cuidado, o que chama atenção com o objeto que eu escolhi para discutir aqui no pós-doutorado, que é a migração, o processo migratório da população nordestina, a importância disso, nacional e internacionalmente, para a acumulação capitalista, a gente vai ver que no censo de 2023, eu tenho comentado isso, ainda não concluído, que muitas mulheres estão regressando, tem um regresso importante, não no quantitativo suficiente para retomada regional, mas é importante. Você tem aí uma retomada diferente de 2000, a partir de 2003, uma retomada para o Nordeste de populações que estavam morando no Sul e no Sudeste do país. Isso se dá fundamentalmente por 3 elementos, né? Um desenvolvimento industrial e agrícola na região, sobretudo industrial com relação à extração de matéria-prima, né, com consequências severas, que é o caso que está sendo visto, infelizmente, em Maceió. Depois, a gente tem um segundo movimento, que é a paridade entre os salários recebidos na região Sudeste e os programas de transferência de renda, e, portanto, baixo custo de vida na cidade natal, possibilita o retorno, inclusive se dá um cunho para algumas políticas de transferência de renda, uma certa xenofobia, né, no sentido de volta para sua terra, de volta para a terra, enfim. E o terceiro, que é o envelhecimento de familiares. É terceiro, mas não menos importante, é terceiro ali batendo as estatísticas. Então, tem pessoas que estão há anos trabalhando em outras regiões e voltam para sua terra natal para cuidar dos seus pais. Contraditoriamente, o avanço científico, o avanço da medicina tem dado longevitude para os pais, o que é muito bom, mas não o suficiente na divisão da riqueza, que seja uma longevitude com qualidade, que dê segurança a um envelhecimento com qualidade. Então, seguramente, os familiares têm que voltar filhos para cuidar dos seus pais, que não têm uma plena proteção social, que dê conta de viver na região sem esses cuidados, e muito menos o custo de vida tão alto possibilita que esses pais vão para as regiões que os filhos estão. E portanto, isso aumenta muito, percentualmente, o gênero que volta para as regiões, que são as mulheres. As mulheres retornam para cuidar dos seus familiares. Não sei se isso é tão visível, né? Mas a gente conhece muita gente que voltou e não necessariamente voltou com a proteção social, não necessariamente voltou aposentada. Essas pessoas, em algum momento, vão demandar de um nível de proteção social, inclusive da desregulamentação desse trabalho, que é trabalho. No Brasil, a gente não tem uma estatística própria para o debate assim, de quanto produz, em termos numéricos, né, para a acumulação capitalista, quanto o trabalho doméstico produz. Mas os Estados Unidos já vem sinalizando isso, né, numa militância contínua, né, não ininterrupta, contínua, desde a década de 60, 70,
sobretudo com o debate da industrialização do trabalho doméstico, que tem uma das protagonistas, a Angela Davis, eles vão pensar isso e vão calcular, né? A cifra da acumulação capitalista pelo trabalho do cuidado é de trilhões. Nós estamos falando da casa de trilhões de dólares. Essa mesma ONG que fez a estatística da acumulação tem um percentual também de que o trabalho doméstico demoraria por dia, nos Estados Unidos, uma média de 52 minutos. Isso não corresponde aos países periféricos e latino-americanos. Por quê? Porque nos Estados Unidos a gente já tem uma mecanização muito maior de alguns trabalhos que a gente ainda faz manualmente, né? Algumas pessoas têm máquina de lavar louça. Meu sonho de consumo, um robô que varre e passa pano na casa, né? Aquele que é inteligente, que não cai a escada. Pô, eu tenho um sonho enorme. Quem tem, depois me diga se vale a pena o investimento ou não. Mas você tem um desenvolvimento tal, inclusive assim, do cuidado do lixo orgânico, né? Que algumas casas dos Estados Unidos, até médios trabalhadores têm essa coisa de triturar o alimento, enfim. Nós não temos esse arcabouço todo, então seguramente nós gastamos muito mais de 52 minutos no trabalho do cuidado, no autocuidado e no cuidado do outro, né? Costumo até dizer que nas relações heteronormativas, o trabalho do cuidado da mulher, mesmo em relações mais equiparadas, né, os homens podem escolher culturalmente as tarefas que eles querem fazer. Nós não. Então, assim, quando tem filho, 52 minutos está muito fora da curva. Quando você mora com idoso, também. Mas essa é a média, né? São 52 minutos de trabalho não pago. Tem uma outra agência de pesquisa importante, que é a CEPAL, que vai trabalhar, dimensionar o trabalho não pago nos países latino-americanos. E, surpreendentemente, a média brasileira é a das mais baixas de trabalho não pago com relação a outros países, né? Bolívia, Peru. Você tem um trabalho não pago, Guatemala, trabalho não pago muito maior. No Brasil, como tendência de todos os países latino-americanos, no Brasil as mulheres continuam tendo maior índice de trabalho não pago, né? Mesmo em situações peculiares que a mulher trabalha fora, que naquele momento o marido não está em relações heteronormativas, o marido não está trabalhando também, essa mulher, mesmo assim, ela trabalha mais em índices. E daí, em relação à América Latina, o percentual de trabalho não pago com a carga horária comparado ao trabalho pago dá 32% mais ou menos para homens e 45% para mulheres. É muita coisa. É quase a metade da jornada de trabalho. Você tem outros países, como a Bolívia, por exemplo, que você tem mais trabalho não pago no cuidado do que trabalho pago para as mulheres. Ou seja, parte do cotidiano dessas mulheres são retirados para cuidar. E é assim que funciona. Claro que na CEPAL, a gente não tem algumas variações importantes. Casamentos não heteronormativos, a gente não tem aí também o percentual mulher trans, homem trans, né? Essas variações não tem. É só para a gente ter em média como é que funciona o trabalho não pago, né? E a maior parte do trabalho das mulheres, trabalho não pago. Mas eu dizer assim, é curioso, porque no Brasil isso é menor em relação à média. E por que é menor em relação à média? Porque mulheres no Brasil contam com trabalho doméstico formalmente registrado com carteira de trabalho, ou informal, por diária ou por informalidade mesmo de trabalho, emprego sem uma formalidade legal, carteira assinada, com todos os direitos trabalhistas postos. Então, isso coloca para as mulheres um nível de desproteção da sua vida laboral muito grande. De alguma forma, a Previdência Social para as mulheres
formalmente ingressadas no mercado de trabalho com carteira assinada, etc., tentava dar conta disso. Porque, vejam, isso também não é uma novidade no terreno nacional, essa disputa por reconhecimento do trabalho doméstico, né? Tanto pela regulamentação quanto pelo reconhecimento. Portanto, é por isso que as mulheres se aposentavam um pouco antes que os homens. Com a reforma da Previdência, quem estuda isso, né, algumas pessoas estão estudando, o impacto da reforma da Previdência é muito maior sobre as mulheres, porque a redução dessa diferença de tempo de aposentadoria acomete demais. E o que foi levado em consideração no caso da Previdência foi apenas a longevitude das mulheres, o tempo de vida das mulheres. As mulheres, tendencialmente, estatisticamente, morrem mais velhas do que a idade média que morrem os homens. Aí tem várias justificativas que não é nosso objetivo aqui dizer e trabalhar esses elementos. Mas muito bem, isso sempre foi um ponto de debate, é um ponto de debate, inclusive na tradição crítica. A gente tem uns textos de marxistas que fazem críticas severas às intelectuais que vão abordar o trabalho do cuidado e a importância da remuneração do trabalho doméstico, inclusive dizendo que o trabalho doméstico não geraria mais valor, né, que ele estaria aí na esfera da vida privada, enfim, tem muitas discussões em torno disso. Mas eu chamo a atenção e tenho essa preocupação porque em níveis de proteção social, né, em níveis de sobrevivência, em algum momento, essas mulheres que não tiverem algum tipo de aposentadoria por pensão, elas vão demandar de proteção. Mas não porque nunca tiveram ingressos no mercado de trabalho, porque nunca tiveram trabalhado na sua vida. É porque nunca tiveram seu trabalho regulamentado. Então, a gente tem aqui uma questão objetiva de luta, de reconhecimento. Aí vem o segundo ponto para a nossa preocupação. Qual é o segundo ponto da nossa preocupação? Quem paga a conta? Porque essa também é uma preocupação, né? O trabalhador, o marido, né? Novamente, essas referências estão todas, infelizmente, baseadas numa família muito tradicional. Esse outro parceiro ou parceira que trabalha formalmente, ele já sofre todo o processo de exploração. Seu salário não corresponde ao trabalho que ele despende ou que funciona, ok? Isso também está muito seguro para nós, né? Ele é explorado. Então, é esse mesmo trabalhador que vai ter que ainda arcar com o trabalho dessa mulher, né? Estaria esse homem, então, responsabilizado por financiar parte desse trabalho? Então, isso é um debate, inclusive, em torno das discussões no interior do feminismo, né? Porque algumas autoras que vão discutir, sobretudo a Federici, têm sofrido uma série de críticas, inclusive pelo seu aspecto de monetarização do trabalho doméstico. Então, quem vai fazer quem vai pagar esse trabalho? E eu digo, monetarização na sociedade capitalista, eu acho que na sociedade capitalista, todo o trabalho, quando é regulamentar, é monetarizado. Vou explicar uma coisa para vocês. Olha só. Quando alguém faz o nosso arroz em casa, a gente come esse arroz, essa comida boa, caseira, e a gente não paga sobre o trabalho em cima dessa comida. O que a gente pagou, ou ajudou a pagar, ou alguém pagou, foi sobre o alimento cru, ok? Mas a gente vai num quilo, eu fui num aqui muito bom, inclusive, não vou fazer a propaganda, mas muito bom. Quando a gente vai comer lá no quilo, sobre aquela comida preparada, não sei se eu me faço clara, me faço, tem um adicional do trabalho ali, porque ali tem o salário, parte do salário da pessoa que fez aquela comida, ok? Quando a gente come em casa, não tem isso. Quando a gente deixa o nosso lindo e linda festinha maravilhosa lá na creche, nossos filhinhos na creche, a gente paga o valor lá da matrícula e da mensalidade, quando é uma creche particular. Nessa creche particular, ou também pública, que é parte da mais-valia retirada, revertida em política social, uma forma de pagamento daquele serviço,
Aquela trabalhadora que vai cuidar da criança, dos nossos filhos, dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, ela recebe um salário. Não vou entrar nem na discussão de que é um salário também, e toda a profissionalização do cuidado é sempre muito mal remunerada, né? Nem vou entrar nesse mérito aqui agora, mas vejam, essa mulher recebe. Quando a gente cuida a manhã inteira, a tarde inteira do nosso filho, sobrinho, afilhado, a gente não recebe por isso. Quando a gente é rede de apoio do nosso sobrinho, afilhado, etc., a gente não recebe. É motorista, é cuidadora, é recreadora. Olha a quantidade de funções que seriam pagas em outro momento e que não é. Mas eu ainda vou ser mais polêmica. Quando uma mulher engravida e tem todo um custo corpóreo da gravidez. A gravidez, embora a mídia tende sempre a colocar pelo lado, ou lado religioso, né, relacionando muito a mãe de Jesus, a mãe santa, etc. O lado do amor supremo, essa maternidade como uma coisa muito linda, mas a maternidade tem implicações importantes para o corpo da mulher. A maternidade muda a constituição óssea, a maternidade pode dar problemas de saúde, em última instância, insalubridade até, porque a maternidade pode ocasionar diabetes gestacional, hipertensão, etc. Quando essa mulher cuida desse filho, se alimenta, engravida, etc., essa está numa relação familiar. Mas quando tem um casal, seja hétero, seja homo, e contrata uma barriga de aluguel fora do país, porque no país a bioética e a legislação não permite, eles pagam por isso. Tem um casal de famosos, muito famosos, que pagou por isso. Se no capitalismo isso é mercadoria, é possível e passível de ser mercadoria, há um trabalho igual que não é reconhecido como mercadoria. Me faz entender? É polêmico. E aí vocês podem dizer de várias formas, homens que vão doar material orgânico também para gestação, mulheres que vão doar material orgânico para a gestação, né? Mas o capitalismo transforma isso em mercadoria. A relação de trabalho, a relação de sobrevivência e, portanto, do trabalho que é responsável por responder às necessidades na sociedade capitalista, se torna mercadoria. Inclusive, para adquirir mercadorias que serão mediação para sobrevivência. A gente trabalha, recebe mercadoria dinheiro, e a mercadoria dinheiro faz outras trocas, ok? Sobre todos esses trabalhos, o capitalista, o dono dos meios de produção, retira desse trabalho mais valor. O valor que é produzido e que não é repassado para o trabalhador. Muito bem. O trabalho doméstico não é diferente. Eu não tenho dúvidas, porque a gente normaliza muito, mas eu não tenho dúvidas o fundamental que é o trabalho doméstico em melhores ou piores condições. Melhores condições, estou dizendo, aquele trabalho doméstico que garante a reprodução do filho, que acompanha direto, e aquele trabalho doméstico que muitas vezes a responsável ou o responsável pela família vão fazer quando chega em casa. Mas eu não tenho dúvidas da importância do trabalho doméstico para a reprodução do exército industrial de reserva, para o exército industrial ativo, para a classe trabalhadora. Não existiria sistema se não existisse humanidade. Portanto, a humanidade é absolutamente necessária. Para ela continuar existindo, tem que continuar nascendo. E eu vou dizer mais, tem que continuar nascendo em grandes proporções. Para, inclusive, as negligências, né, do Estado tendencialmente burguês, poder negligenciar, matar, como acontece no Rio de Janeiro nos últimos meses, se matou por dia pelo menos uma criança, um adolescente naquele estado por ação policial em comunidade. O Estado pode lançar mão disso. E vai fazê-lo.
inclusive com controle dos corpos. Aí a gente consegue entender por que é tão difícil legalizar o aborto. Para além de se eu sou a favor ou contra o aborto, se eu sou a favor ou contra o aborto, isso é uma opinião individual. Se eu sou a favor ou contra o aborto, eu faço ou não faço. E é interessante que muita gente que é contra já fez. Ou já auxiliou sua namorada, sua companheira, seu flerte, seu date, seu caso, a fazer. Mas a questão é que isso tem que ser garantido para ser uma escolha de cada um, mas para que não seja uma obrigação. Mas o Estado precisa controlar esses corpos. Inclusive, ele precisa criminalizar relações que não sejam heteronormativas, menos passíveis de fecundação, etc. Não, o controle precisa nascer. Mas não basta nascer. Ele tem que se reproduzir, ele tem que viver, ele tem que sobreviver. E essa sobrevivência é fundamental, porque ele dá um arcabouço e de formas diferenciadas, dá um arcabouço, uma possibilidade, um potencial de exploração para que se possa, inclusive, descartar quando quiser. É tão forte ter, e é tão importante ter esse sobrante, que o mercado do consumo, por exemplo, os grandes comércios, eles escolhem quem vai ser a vendedora, etc. Eu costumo brincar, perto da universidade onde eu trabalho, tem um shopping é a Zona Sul do Rio de Janeiro, é um shopping grande, com lojas de grife, etc. E aí eu brinco com esses estudantes, eu digo, olha, se achar um vendedor que esteja fora dos padrões, vocês me tragam aqui, vendedor, me tragam aqui que ganham 10 na média. O capitalismo lança a mão do perfil que ele quer para estar ali. Então tem sobrante suficiente para isso, precisa reproduzir. Mas para que isso continue, no estado que está, e o trabalho não paga, garantindo uma relação de acumulação, eu tenho que desmistificar a produção de valor. Eu tenho que tirar esses elementos que fazem e tenho que colocar como uma obrigação, como um dever divino, e fundamentalmente relacionado à culpa e à reprodução. E quando alguém tende a não fazê-lo, a forma de controlar isso e mediar isso são as diferentes formas de violência. É por isso também, no espaço domiciliar, que é o lugar mais perigoso para mulheres e crianças. E quanto mais a gente avança no debate das formas de violência, mais a gente vai vendo que a forma de manutenção dessa organização da vida familiar normativa burguesa, pequeno burguesa, mais as formas de violência acontecem. Violência psicológica, violência moral, violência patrimonial. Porque uma das coisas que a gente estava discutindo é que quando a mulher, e não são poucas mulheres, que depois de um tempo abandonam o mercado de trabalho porque teve filho e tem pena de deixar as crianças, conhecem gente assim? E tá junto com seu companheiro ou sua companheira, no final das contas, muitas vezes, esse vai dizer, mas quem trabalha sou eu, o patrimônio é meu. Então, o trabalho é absolutamente negligenciado e retirado aí da proteção. Vejam como é importante o debate. Ele é importante, inclusive, na proteção social de mulheres. Seja na proteção contra a violência, seja nos direitos trabalhistas e seja na própria divisão de bens. Naquilo que tange a profissão da qual eu venho, que é o serviço social, esse debate se torna elementar, essencial. Poxa, mas ela nunca trabalhou, quem trabalhou foi ele. Ela nunca trabalhou? Quem está no trabalho doméstico sabe que é uma jornada de trabalho que tem início. O início é quando a pessoa acorda, mas ela não tem fim. Estou falando, inclusive, da dimensão familiar, mas não só. Quem é solteiro, quem vive só, tem uma dimensão do trabalho doméstico para sua autorreprodução que não está contabilizada no tempo de trabalho. Ninguém aqui está com a roupa suja, ok? Alguém lavou. Chegou em casa, está com fome,
vai comer, alguém fez. Essa parte desse trabalho é um trabalho que alguém fez e não recebeu por ele. Se a gente teve um avanço trabalhista importante, que o deslocamento da casa ao espaço de trabalho é tempo de trabalho, e se algo acontecer ali, você é protegido, né? Por que o trabalho que você faz para se manter na condição de trabalho não tem proteção? Ok? Mas, bem, me parece que isso é uma discussão já abrangente, já bem assimilada por todos e todas. Vem a gente pensar o seguinte: essas conclusões não são da minha mente brilhante, né? Essas preocupações já começaram a existir quando as mulheres próximas do debate de classes, inclusive, militantes, comunistas, revolucionárias, começaram a perceber o seu papel no próprio movimento revolucionário. Se a gente for pegar a biografia de Rosa Luxemburgo, a gente vai ver que Rosa Luxemburgo tinha uma grande treta, né? Ela tinha uma treta muito ferrenha. A treta ferrenha dela era com Lenin. Um dos motivos, inclusive, de grandes obras de lógica de Rosa Luxemburgo terem demorado muito a ser traduzidas pelo resto do mundo. A Rosa Luxemburgo passou por 3 grandes momentos bem rapidamente da sua vida, da sua militância, né? A Rosa, que alguns vão chamar de Rosa dogmática. Rosa leu o Manifesto do Partido Comunista e falou: pronto, Marx fez tudo, temos aqui um manual, vamos seguir. Depois a gente tem uma Rosa mais cética, né? Que começa a discutir, inclusive, a teoria do valor, que está lá na obra dela da acumulação capitalista, quando ela vira uma professora de economia e tal. E a rosa vermelha, a rosa sangrenta, a rosa revolucionária, que era a rosa que dizia, né, que quem diz o que tem que fazer são as bases, porque o que se tem que fazer são historicamente modificados. Você tem o central, que era contra a acumulação capitalista, a burguesia, mas você tem, e por isso a história da Rosa é travejada de criação de partidos, de grupos, etc., que depois ela sai desses próprios grupos que ela é retirada à força, no final da sua vida é morta, inclusive, por um partido que ela ajudou a criar. Né? Mas, muito bem, a Rosa era uma das importantes interlocutoras de dizer assim: mas nós precisamos incorporar as mulheres. O próprio movimento da Revolução Russa contou fortemente com as mulheres. Essas mulheres precisam aprender a ler e escrever. Elas precisam ter acesso à educação. Essas mulheres não tinham acesso à educação, né? Ela não foi a única no movimento aí da Revolução Russa, que a gente chama das russas, né? A gente tem a Kollontai, também quando estabelecido o Estado soviético, foi a que propôs alguns elementos que até hoje são pontos de disputa, né? Creche, para que as mulheres pudessem trabalhar, o divórcio simples, mesmo litigioso, guarda de filho, que o filho poderia ficar com homem ou com mulheres, aqueles que tivessem mais condições, pensão alimentícia. Olha só, nós estamos falando de início do século XX. E de amor livre. Tem até o diário da Clara Zetkin vai dizer que uma conversa que teve com o Lenin, falou: não, tudo bem, companheiras, essa pauta das mulheres, eu estou de acordo e tal, mas 2 coisas estão me deixando muito intrigada. Imagina uma Rússia totalmente rural, né, com uma forte influência protestante, né, na formação, etc. Como é que eu vou defender o amor livre e como é que eu vou defender os direitos e regulamentação das prostitutas? Está lá no diário dela. Como é que a gente faz isso, companheira? E aí ela vai dizer: ué, mas se a gente quer trabalhadores livres que possam usufruir da riqueza, esses são pontos que a gente vai ter que trabalhar, né? Segundo as memórias da Clara Zetkin. Então, tem algumas mulheres, a Krupskaya e outras, que vão defender algumas pautas que até hoje
são pautas importantes para nós, mulheres, a divisão do cuidado parental, etc. Isso não significa que, veja, que só no plano individual se resolve. O trabalho não pago se resolve dividindo o trabalho não pago entre homens e mulheres, entre pais e mães. Não, o que tem que ser é um trabalho socialmente, um cuidado social, né, socialmente dividido. E, portanto, vai dizer Angela Davis, socialmente industrial, inclusive. Tem que ganhar, assim, o capitalismo já avançou. Né? Você tem um sistema que pode cuidar da garantia da sua casa. Então, chega um dia, as pessoas vão levar roupa, vão trazer a roupa, vão limpar a sua casa, etc., com uma divisão, com um trabalho pago, né? Inclusive. Muito bem. Então, a gente já tinha esses debates, né, que avançaram com a morte do Lenin, né, a fatalidade da morte do Lenin, né, e com o Estado já stalinista, a primeira coisa que cai são esses avanços na Rússia. Né, com outra perspectiva, inclusive teórica, a Simone de Beauvoir tem uma expressão muito clara, né, que todas as vezes que, em qualquer momento de expressão de crise, os primeiros direitos que vão ser atingidos são os direitos oprimidos, etc. E, nesse caso, fundamentalmente, os direitos das mulheres. Mas você perdeu essa coisa da creche abrangente, inclusive a creche com horários de serviços diferenciados, porque isso também é importante. Aqui não tem ensino noturno, mas onde eu trabalho, né, onde eu dou aula, tem ensino noturno. Então, isso significa o quê? Que creches noturnas são importantes. As mães que trabalham e pais que trabalham, famílias que trabalham no processo noturno, eles precisam de creches noturnas. Porque com quem que vai deixar a criança? Criança não é inflável, né? A gente desincha, guarda, etc. Né? Por outro lado, se acha que bem que podia, né? Às vezes, enfim, não. Aí como é que o Estado burguês resolve? Penalizando aqueles que descumprem um cuidado essencial, mas não garantindo cuidados essenciais. Tem que vacinar todo filho, mas tem posto de saúde próximo? Tem vacina para todo mundo? Tem que estar na escola. Tem escola próxima? Tem escola para todo mundo? Tem que cuidar do filho, tem que dar com o filho, né? E, em geral, o cuidado também vem, e isso as russas já diziam, com o aniquilamento de qualquer outra percepção de mulher que não seja mulher-mãe. Então, a mulher não se distrai, etc. Veja, o que eu estou falando que é importante, porque muitas vezes o sistema judiciário vai questionar uma mãe porque a mãe saiu para tomar uma cerveja. Para garantir esse tipo de comportamento, você tem que ter uma enorme moralização, inclusive do comportamento de mulheres. Que é muito diferente da moralização do comportamento de homens. Então, muito bem. Esse processo é um processo longo que vem acompanhando a teoria crítica e que vem dividindo opiniões, inclusive no interior da própria tradição marxista, que por muito tempo, segmentos importantes, foi descaracterizando o debate sobre o feminismo, colocando isso no lugar, e sobre o racismo também, e todas as outras dimensões de negligência, de preconceito, a xenofobia, por exemplo, foi colocando isso no plano individual e retirando isso num debate de classe. Que, inclusive, numa autocrítica que podemos fazer, isso distancia muito a própria classe da própria teoria crítica. Veja, eu não estou aqui defendendo um pragmatismo, onde a teoria só tem sentido se ela tiver uma direta e rápida aplicabilidade. Mas a gente tem que tratar, teoricamente, daqueles elementos que estão no cotidiano. O cotidiano não revela tudo, revela muitas coisas mistificadas, né? Se fosse óbvio, né, a ciência seria absolutamente desnecessária. É claro que o cotidiano é cheio de entrelaces, cheio de mistificações, mas ele faz parte da vida da classe trabalhadora. Não dá para comparar, por exemplo, mulheres que saem dos seus espaços de trabalho, vão para suas casas, tarde da noite, onde mulheres têm medo
de que algo aconteça. Eu fico observando isso. Já viram mulheres andando à noite? Andam assim. Todas. Não tem exceção. Entende? E isso mostra uma diferença muito grande da forma com que vai se estar. No caso do trabalho doméstico, inclusive nas dedicações históricas. Quem vão ser os grandes nomes acadêmicos? Quem estará nas grandes pautas acadêmicas? Aqueles que foram socialmente diminuído a tarefa do cuidado. E vejam, a gente precisa ter um refinamento para pensar que esse cuidado não está restrito apenas às mulheres que se decidiram a ser mães. O cuidado está presente em todas as mulheres, porque se não for do seu companheiro e sua companheira em algum momento, são dos seus pais, dos seus sobrinhos, às vezes até de vizinho, que no contexto neoliberal, qualquer contato que se tenha, você tenta botar lá o sujeito para responsabilizar o outro indivíduo e desresponsabilizar o Estado na proteção social. E as mulheres estão nessa condição, né? Isso foi uma preocupação. Tem uma grande influência também no debate, né, do trabalho reprodutivo, que é de uma italiana, Maria Della Rosa. Essa mulher começa a apresentar, né, o trabalho reprodutivo com bases, inclusive, em estudos, e influenciada também por uma alemã, que agora me foge o nome, que tinha muita referência na Rosa Luxemburgo, nessa ideia de que o capitalismo cria novas formas de valorização, né? E isso tinha muito a ver com a preocupação da Rosa de discutir as colônias, inclusive, né, o trabalho escravo em colônias, etc. Novas formas de criar produção de valor de trabalho. E Della Rosa traz uma influência para o trabalho, para o debate do trabalho reprodutivo, né? Entendendo o seguinte: esse trabalho tem que ser pago. Um pouco nessa linha, que é a fonte também da Federici, da Silvia Federici, que vai discutir o Caliban e a bruxa, vai dizer, inclusive, que o controle dos corpos, né, estaria fortemente relacionados a essa acumulação capitalista, inclusive assim, o cerceamento das orientações sexuais, a forma de organização, etc., se apropriando muito, inclusive, do debate do Lenin, né, da origem da propriedade privada e a importância da família para a acumulação capitalista. Ela vai dizer o seguinte: a família, né, com o advento da sociedade capitalista, Silvio Federici vai pontuar o seguinte: você individualiza os cuidados, você torna a família como uma preocupação individual. Você sai de qualquer, e por isso algumas pessoas vão dizer que a Silvia Federici faz uma leitura da transição do feudalismo para o capitalismo na Europa de uma forma muito aligerada, porque a Federici tenta dar conta desde os cercamentos para mostrar como a propriedade privada, né, foi ao longo do tempo também privatizando corpos de mulheres e os cuidados. Mas ela vai dizer o seguinte da família: quando a família passa a ser também uma dimensão da propriedade privada, isso modifica muito a relação conjugal da mulher e o controle do corpo da mulher. Utilizando Engels, ela vai dizer o seguinte: inclusive, inaugura-se uma obrigatoriedade da monogamia. Quando os filhos se tornam propriedade e herdeiros, a monogamia se torna fundamental. E por quê? Eu não sei se vocês são dessa época ou já ouviram, mas eu escuto às vezes de familiares, não tão distantes quanto eu gostaria que fossem, de que os filhos das minhas filhas, meus netos são. Os filhos dos meus filhos, meus netos serão ou não. Vocês já ouviram essa tristeza? Porque isso tem uma relação direta com a hereditariedade e a herança. E a propriedade. Oi? Tem uma versão, Talvez seja essas questões, exatamente. Porque isso aquele que eu vou sustentar tem que ser do meu sangue. E eu só garanto essa consanguinidade se eu garantir essa monogamia da mulher.
da mulher. Portanto, muito forte a heteronormatividade e a monogamia, como uma forma, então, de reprodução e manutenção desse cuidado. Nessa relação de propriedade privada, nessa relação, já vou encaminhando aqui, nessa relação da propriedade privada, o cuidado também é privado, os filhos são propriedade privada, então, esposas e mães são propriedade privada que vai garantir esse cuidado. É claro que com os avanços, as lutas, sempre a gente tem que pensar em lutas de classes, né? A gente nunca pode pensar na coisa dada. As mulheres avançaram muito. Se a gente for estudar a legislação brasileira, né, vai ver que até 1872 os homens podiam bater e até matar em dimensões disciplinares suas mulheres em casos de traição. Recentemente, a legítima defesa da honra caiu por terra. Então, vejam como a legislação e esses aspectos estão presentes justamente para controlar a propriedade privada do filho, né? A propriedade. Essa, segundo a tese da Federici, essa teria sido uma barganha, né, que a ascensão da sociedade capitalista teria feito. O fim das sociedades coletivas, da produção coletiva, etc. E, em troca, aí, a propriedade de corpos. Né? Inclusive, no caso de legislação brasileira, a gente vai ver que que até a Constituição Federal de 88, mulheres e homens não tinham igualdade de cidadania. Que existia um regulamento da mulher que o marido tinha que autorizá-la a trabalhar. Em alguns momentos, quem recebia o salário produzido pelos filhos e pela mulher era o próprio marido. Mulher só viajava e tirava passaporte nesse país até a década de 60 com autorização do marido. Recentemente, mulher só fazia laqueadura com autorização do marido. No governo nefasto que passou, mulher para botar DIU tinha que ir com o marido. Começou um negócio. Lutas impediram isso, lutas mudaram isso, lutas de classes, lutas de mulheres, né, históricas para rebater isso. Mas a gente ainda vive esse ranço por quê? Pela funcionalidade que existe para a acumulação capitalista. No campo do trabalho reprodutivo, Federici não é consenso, né? E a gente tem outros para chamar atenção. Na década de 70, sobretudo observando que majoritariamente o trabalho doméstico era realizado por mulheres negras, a gente tem a Angela Davis, que vai apresentar todo um debate de industrialização do trabalho doméstico, né? Regulamentação, na fase, inclusive, que a Angela Davis também compôs Panteras Negras, etc. Né? Mas não só. A gente tem a Lélia Gonzalez, no Brasil, que também vai trazer as expressões desse trabalho, e inclusive dizendo o seguinte: o reconhecimento de mulheres negras é sempre o reconhecimento sexual dos corpos de mulheres negras. Por isso que a mulata Sargentelli, né, quando a gente ainda não tinha censurado o mulata, né, na concepção do que é a mulata Sargentelli, o corpo e o abuso sexual de corpos de mulheres, sobretudo de mulheres negras. Então, o avanço das lutas e os avanços dos debates vão trazendo também na contemporaneidade algumas pessoas mais fidedignas ainda à tradição marxista, que é a Lise Vogel, que vai falar da exploração do trabalho doméstico, a importância para a acumulação, né? Dizendo, inclusive, que em algumas instâncias, em alguns países, é mais barato se submeter a corpos, a produtos químicos muito nocivos, do que investir em capital constante, né? Que isso traz um desafio para a leitura, para a equação, composição orgânica do capital, né? Mas que é uma importante interlocutora para falar do trabalho reprodutivo. Tem uma autora que, para mim, é hoje uma das fundamentais nesse debate,
que vai trazer, inclusive, a importância e relevância para a tradição marxista, que é uma indiana e radicada lá nos Estados Unidos, que é a Titi Bhattacharya, que ela também vai discutir o trabalho reprodutivo e a importância desse trabalho para a acumulação capitalista, e que tem tudo a ver com todas as dimensões da nossa inserção. A de luta por reivindicação e ampliação das qualidades, né? A importância revolucionária do processo de substituição da sociedade capitalista, porque a gente só vai conseguir reduzir de fato, né, esse processo quando essas dimensões estruturais, né, como a discriminação, mas a exploração da classe trabalhadora. E, por fim, o fundamental é que, em processos de mediação, o reconhecimento da importância desses conceitos no nosso cotidiano, seja pelo posicionamento que a gente vai ter com relação a práticas machistas do patriarcado, o posicionamento de que não existe neutralidade em ações quaisquer que sejam de violência e discriminação. E, fundamentalmente, é que não existirá nenhum processo, de fato, que consiga romper com o sistema vigente que não dê conta daquilo que assola a classe trabalhadora. Né? Que sejamos, enfim, né? Que possamos ter oportunidades iguais, socialmente iguais, e prevalecer nossa Constituição e nossas individualidades, porque, em última instância, temos todos os direitos de exercermos nossas individualidades nas nossas escolhas. Isso só é possível, na minha concepção, e na concepção dessas últimas autoras que eu citei, se a gente substituir a sociedade capitalista. Termino aqui para a gente debater, acho que tem muitos elementos para a gente tratar, sobretudo na discussão das regiões, né, da região que se torna centro do país, a região que se torna periférica, e que a gente vai avançando ao longo do pós-doutorado. Muito obrigada aí pela audiência de vocês e pela persistência de alguns que estão me vendo desde o início da semana. Então, muito obrigada. Tem muitas falas aqui que eu não consegui enxergar. Então, nós vamos abrir para uma conversa, um debate, e a gente está com algumas pessoas dizendo que é um rico debate, importante debate, parabenizando, e também já foram aberta a possibilidade de perguntas pelo chat. Então, estamos aqui para essa discussão. Vou ficar ali, te acompanhando. Tá bom. Posso fazer? Pode, claro. Qualquer que seja a dinâmica. Tá, então, bom dia, professora Ana, Luciano, professor Luana, meus parabéns, uma apresentação brilhante, basicamente, sem André, a gente está como está gravando. Eu vou Senta lá. Tá. Acabei esquecendo de dizer isso, para ficar gravando. Tá? Aí acabei de ligar. Nossa, aqui? Nosso evento está sendo televisionado. Diga teu nome, aí começa tudo de novo. Esqueci de fazer essa. Estou visível, sim. Sim. Sou o André Martins, sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, campus do Agreste, Caruaru, curso de Economia. Cumprimentar minhas prezadas amigas Ângela, a professora Juliana Peruso, saudar o público, parabenizar pelo evento e parabenizar a professora Luana pela apresentação tão fluente, brilhante e com domínio do tema notável. Parabéns. Eu anotei muita coisa, queria destacar algumas questões muito pontualmente, que foram suscitadas por sua apresentação, desse tema tão importante. E assim já começa a primeira questão, tão esquecido pelos economistas do trabalho, falo de minha perspectiva mais particular. E em parte, apenas em parte, uma diferença importante pelos historiadores do trabalho. Inclusive pela tradição marxista, infelizmente.
eu fui buscar uma referência aqui muito rapidamente, uma contracorrente que ocorre, Suzane de Brunoff, no livro Estado de Capital, observa que a reprodução da força do trabalho, estou citando a autora, precisa de meios externos à empresa capitalista, uma vez que o salário pago pelo seu uso não permite cobrir todos os gastos de manutenção e reposição da força de trabalho, desta força de trabalho, que apenas é remunerada pelo capital, enquanto é imediatamente utilizada no processo de produção. Eu acho admirável, é uma sequência de um raciocínio muito interessante. Eu usei em outro momento esse trabalho da Suzane de Brunoff. Ela é uma autora esquecida, a meu ver, né? Uma autora esquecida. E numa outra discussão que fiz a partir de José de Castro e do problema da remuneração que ele detectava aqui no Recife dos anos 40, que era, por assim dizer, compensada pela moradia do trabalhador tipicamente industrial do Pernambuco, então, em Mucambos, e sua alimentação fornecida pela natureza, pelos caranguejos, né, a sua proteína. Outro ponto, e acho que em vários momentos a sua exposição transitou por essa questão, apenas não deu exatamente o nome, que eu queria evocar, em particular, a questão da cozinheira no Brasil. Quase sempre uma mulher de pele preta, quase sempre uma mulher de pele preta mais distante do padrão de beleza dos mercados da moda, do mercado do corpo, na linha da Lélia. E exercendo essa, que talvez seja a profissão mais antiga do Brasil, a ocupação mais antiga do Brasil. Alguém tinha de cozinhar quando os portugueses chegaram aqui, né, considerando a empreitada colonial. Né, Então, e elas estão lá desde então. Eu estou citando aqui já, não estou citando, mas evoco um livro que me parece fundamental. Trabalha com outra perspectiva, com outras metodologias, um livro recente da Laís Santana, que aborda a questão brilhantemente, me parece, com relatos, com histórias de vida. O livro se chama Um Pé na Cozinha, e há uma enorme, né, inteligente ironia desse título, né, Um Pé na Cozinha, que sugiro muito. Eu finalizo a minha intervenção, meu comentário, lembrando, em dado momento, a professora falou de Rosa, e eu me lembrei que uma expressão terrível da discriminação sofrida por Rosa estava na Berlim Oriental, quando você tinha uma enorme avenida chamada Karl Liebknecht, e em dado ponto, num dos extremos dessa avenida, uma pracinha pequena chamada Rosa Luxemburgo. É isso. Mais uma vez, professor, parabéns. Não são apenas comentários suscitados por sua apresentação. Muito obrigada. Mais alguém? Bom dia, eu sou Ana Caroline, sou estudante do doutorado em Serviço Social aqui no UFPE. Primeiramente, quero parabenizar a Luana pelas riquíssimas contribuições, né, que vem fazendo desde o início da semana, em outros momentos também, falando de outros temas. Mas hoje, em especial, falando sobre trabalho doméstico e reprodução social, né, algumas inquietações surgiram a partir da tua fala, Luana. E aí, quando você falava sobre a questão da produção, né, do trabalho não pago, você falava que a maior parte do trabalho não pago é de mulheres, né? E aí eu te pergunto, como é que acontece a produção da mais-valia no trabalho doméstico, considerando que esse tipo de trabalho não possui necessariamente um patrão? Obrigada. Obrigada, Carol. Mais alguém? Mais de volta? Uma pessoa com voto, né? Não, obrigada a você. Acho que a gente pode fazer um bloco só, né? Pode. Tá. Bem, bom dia, né, a todas e a todos. Primeiro, parabenizar, né, a organização desse evento com temas tão relevantes. Parabenizar a professora Luana com a exposição, tanto ontem quanto hoje, né? Infelizmente, eu não pude participar na segunda, mas acredito que foi
né? Contribuições valiosas, importantíssimas. Mais especificamente, na sua apresentação hoje, eu também, né, tem alguns pontos que quero aqui trazer para a gente dialogar um pouco, refletir sobre isso, porque tive várias inquietações, né? E aí, assim, primeiro, a primeira pergunta vai muito no mesmo viés que a colega que me antecedeu, que é sobre o trabalho reprodutivo e a geração de mais-valia, né? A Silvia Federici, como você citou, trata muito sobre isso, porque ela vai falar do trabalho do cuidado, e ela tem uma frase super conhecida, né? Que ela diz: o que vocês chamam de amor, nós chamamos de trabalho não pago, né? Trabalho não remunerado. E esse trabalho, né? O capitalismo lucra com ele. Então, eu queria que você trouxesse elementos, porque teve um relatório da Oxfam de 2020 que eles disseram que esse trabalho doméstico, né, que não entra no PIB, não entra na geração de valor, não é calculado, né, pelo sistema capitalista, ele vale mais de 10 trilhões de dólares por ano. Então, eu queria que você explorasse um pouco sobre isso, porque é um trabalho, de fato, invisibilizado. E tão invisibilizado que a gente fica até contente por esse ano, né? A redação do Enem trazer esse tema, né? O trabalho invisibilizado das mulheres, que é esse trabalho do cuidado, que muitas pessoas invisibilizam e dizem e afirmam que não gera, né, lucro. Então, eu queria que você explorasse um pouco mais essa questão. A outra questão também que eu achei super importante, porque esse trabalho do cuidado não é só o trabalho doméstico, né? Não é só o trabalho de você cuidar, né, de você limpar, mas é o trabalho também da reprodução humana. Porque, como você bem falou e bem colocou, a gente também gera, né, a força de trabalho. As mulheres geram a força de trabalho. Eu queria que você explorasse um pouco disso, porque eu também tive a oportunidade de ler o livro da Margaret, eu não sei pronunciar, da canadense, que inclusive virou uma série que fala muito desse controle dos corpos das mulheres, dos direitos sexuais e reprodutivos que o Estado controla há um tempo. A Silvia Federici trabalha isso no livro Caliban e a Bruxa, e a Margarete, assim como várias autoras, trabalham isso. Então, assim, a gente gera também a força de trabalho para o capitalismo. Então, não é só reprodução, é também o trabalho produtivo, né? E outro ponto também que eu achei super importante que você traz é fazendo essa articulação da perspectiva de gênero, raça e classe, né? Então, assim, quando a gente vai discutir gênero, que a gente vá por essa perspectiva classista, né? Que a Angela Davis traz muito isso. E ela fala algo interessante no livro dela, Mulher, Raça e Classe, que essas mulheres que, quando estão também no trabalho produtivo, por ter essa condição de desigualdade, né, que o patriarcado gera, elas são duplamente oprimidas e exploradas, tanto na questão da remuneração, porque elas ganham menos que os homens até hoje, né, a questão remunerada, como elas também têm, além de elas serem exploradas e oprimidas, elas tendem a mais a ser violentadas sexualmente. Então, a violência no seu contexto amplo, mas também a violência sexual está, né, articulada com essa questão da desigualdade entre homens e mulheres. Então, me chamou a atenção, queria que você explorasse um pouquinho, até porque no livro de Engels, que você também cita, ele fala que a primeira luta de classes foi entre o homem e a mulher. Ele até cita uma passagem, né, sobre isso, que a primeira luta de classes, que aí exige a questão da monogamia por conta justamente do direito de herança, né, dentro do capitalismo. Então, assim, mais uma vez, parabenizar e queria que você explorasse um pouco esses pontos que eu trago, que eu acredito que foi bem importante para a gente estar refletindo aqui hoje, nessa manhã. Luciene. Obrigada, Luciene. Nós vamos fazer um bloco só. Gente, bom dia. Sou Isadora, estudante do doutorado. Eu acho assim, o tema que você trouxe hoje ele é bem instigante, né? Um tema que eu acho que a gente ainda está começando a se aproximar dele, né? Que eu acho que ainda, assim, no campo do serviço social, né? Ainda precisa ser bastante explorado. E a minha pergunta, acho que uma pergunta, uma provocação, não sei, a minha inquietação, eu acho que foram em várias questões, mas eu vou trazer uma específica, né? Eu trabalho, além de estudar, eu trabalho como assistente social aqui no Hospital das Clínicas, né? No hospital aqui da UFPE. E
eu fico pensando assim, de como... Aí eu vou fazer logo a pergunta e depois explicar um pouco. De como é que a gente, no serviço social, pode avançar no entendimento dessa questão do trabalho reprodutivo, né? Para que isso possa alimentar a nossa intervenção profissional mesmo, né? Pensando no caso da atuação. Por que eu estou trazendo isso, né? Eu acho que... E tem algumas leituras também que a gente tem feito no doutorado, né? Algumas disciplinas, que já trazem essas provocações, né? Que algumas conquistas que você mesmo pontuou das mulheres em relação ao divórcio, né? Em relação a essa autonomia e essa independência, tem até um texto que a gente leu na última disciplina que eu fiz, Política de Saúde, que trazia um pouco da contradição desse processo, que ao mesmo tempo as mulheres conseguem essa emancipação, de alguma forma, as políticas neoliberais fez com que com isso, né, a autora que a gente leu, no caso, conseguisse, de alguma forma, rebaixar os salários, né, dos trabalhadores nesse novo rearranjo familiar, digamos assim. Né? E aí, o que acontece? Com a adoção, né, dessas políticas neoliberais, e aí trazendo para o meu cotidiano profissional, o que a gente percebe? A gente percebe muitas famílias de monoparental, né, de uma única pessoa, de mulheres solos, né, de mães solos. E a gente, nesse cotidiano, você colocou muito assim, a gente às vezes vai ter a vizinha que cuida, assim, as mulheres, né? Então vai ter a vizinha que cuida, é a mãe, é a tia. E muitas vezes sempre tem algumas demandas assim, né? Da intervenção profissional, de que a gente tem, no caso, a gente atende pessoas que adoecem, né? Que estão internadas, que vêm para fazer tratamento de doenças. E nesse processo de adoecimento, por exemplo, uma pessoa que conseguia realizar o seu autocuidado, agora não vai mais, agora vai depender de que uma outra pessoa exerça esse trabalho reprodutivo de cuidado dessa pessoa, né? E aí acaba assim, que a gente, enquanto assistente social, na ausência de fato de uma política pública que a gente possa reivindicar que esse trabalho seja executado por alguém, a gente às vezes é colocado a ser justamente esse profissional que vai exigir que mulheres ou familiares, seja quem for, exerça esse trabalho, né? Esse trabalho não pago, esse trabalho da reprodução, né? Então, eu acho que é uma coisa assim que... E é isso, e com a precarização e a ausência de políticas sociais que vai dar conta, né? Que, por exemplo, que propiciam essa pessoa uma renda para que ela... que esse trabalho da reprodução seja pago por alguém, não vai ter. E aí acaba que é isso. No contexto da instituição, a gente, enquanto assistente social que está nesse campo de dar conta desse tipo de demanda, está ali sendo pressionado para encontrar alguém, na verdade, que se coloque para exercer esse trabalho não pago, né? E eu fico pensando assim, de como é que a gente pode se apropriar de maneira crítica, né, desse debate e trazer isso para que a intervenção profissional da gente não seja numa perspectiva de moralizando, de reforçar essa opressão, né, que vai ser, em sua grande parte, sobre essas outras mulheres que vão acabar assumindo esse trabalho não pago. É isso. Obrigada. Obrigada, Bombando nas questões. Bom dia a todos. Eu sou Rodolfo, sou economista e mestrando em serviço social aqui. E teria duas questões ou colocações, né, a fazer. Em primeiro lugar, eu acho que há uma discussão, dentro do pouco que eu li o livro da Lise Vogel, que é uma apresentação do grupo antes, bem interessante, e foi muito bom, muito importante. Também um outro livro que me fez me aproximar dessa questão, como uma linha, como o André provocou, né? Os economistas de trabalho davam atenção ao trabalho produtivo, né? No sentido amplo, né? E o trabalho reprodutivo ficou esquecido nesse sentido, né? Ou foi esquecido. Então,
É a mesma questão, mas isso coloca a questão do custo da reprodução da força de trabalho. Na realidade, se aquela passagem de Marx, trabalho necessário, trabalho excedente, se a gente... uma parte do que é considerado trabalho necessário, então não é necessário. Tem alguma coisa que está ali, tem que ter outro tracinho naquela... que é exatamente esse trabalho não pago do trabalho da reprodução. E aí, eu passando para e aí, a controvérsia do mais valor é que nem a coisa do trabalho produtivo e improdutivo. Acho que a questão é, tudo produz valor de uso. Tudo é útil, o trabalho é útil. Não necessariamente produz o valor valorado, o valor. Né? Há uma relação indireta. Essa mediação, eu não sei onde vai dar. E quando eu vi a posição da Federici, né? Que ela tinha uma posição mais herética, vamos dizer assim, nesse sentido da leitura marxiana. Esse é um ponto, né? Que você escorresse um pouco. E o outro ponto é como as pesquisas, né, de emprego e desemprego, ou as pesquisas de captura, né, da situação do trabalho, uma PNAD contínua, por exemplo, né, que é o foco da pesquisa, elas capturam isso. Né? Então, é o velho indicador, população não economicamente ativa, se chamava até população inativa. Estudantes não trabalham, donas de casa não trabalham, aposentados não trabalham, etc. Então, tudo isso era considerado não trabalho. Então, na verdade, quando tu falaste, foi fantástico, assim, 6 estrelas. Né? Essa questão exatamente do reconhecimento dessa outra esfera do trabalho, a esfera do trabalho reprodutivo. Você fala em esfera separada, mas não é separado na cabeça da gente, mas está tudo interligado. Então, acho que seria até a contabilização de quantas pessoas estão nesse processo, de certa forma, não é difícil, né? No sentido mais geral, porque exatamente aqueles que estão... Se você observar, tem um indicador do mercado de trabalho, pesquisa, que é a taxa de participação. Taxa de participação no mercado de trabalho no Brasil em torno de 60%. Ou seja, 60% das pessoas ou estão trabalhando ou procurando trabalho no sentido estrito do trabalho produtivo. As outras 40% estariam no não trabalho, na não atividade econômica, que seria esse trabalho de reprodução, ou estudante, etc. E tal. Então, assim, a ideia de como o conceito de trabalho restringe, trabalho no sentido econômico, restringe isso aí, como realmente, eu acho que a bola da vez dos estudos do trabalho passará a ser esta questão. Até já está indo pelo lado da economia do cuidado, né? Que até é uma forma mais palatável, né? Para aquilo que a gente já estava conversando antes aqui. Seria mais ou menos isso. Acho que esses pontos é importante, o que remete, né, à questão do custo de reprodução do seu trabalho, como realmente tem uma questão de rebaixamento nesse sentido. Né, isso tem que ser considerado. Né, e essa questão de que as pesquisas captam essa não participação da mulher no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho diz respeito ao trabalho lá do senso produtivo, no sentido de geração, né, de valores e de utilidades prestadas ou no serviço, no trabalho doméstico remunerado ou no trabalho para o Estado. Obrigada. Mais alguém? Podemos, então? Podemos? Podemos. Então, temos aqui folhas. Só para você, assim, as pessoas aqui colocando, alunos nossos, outras pessoas, parabenizando, Mari te deixou um abraço, não pode ficar até o fim, né? Crismanda está aí, Paloma, Janderson, Vinícius, então, todo mundo gostando aí da mesa. Obrigada. Uma pena que eu não estou dividindo com uma pesquisadora tão experiente no tema, mas vamos ficar para a próxima, sim. Muito obrigada, Juliane, obrigada para quem está assistindo e também participando, e obrigada pelos colegas que trouxeram aí questões que são importantes, algumas que eu até posso ter falado muito ligeiramente, que eu preciso
cuidar. Então, obrigada pela oportunidade aí da gente estar discutindo, né? O André traz algumas colocações importantes, né? Uma das críticas do marxismo, né, André, é essa, que há dimensões da vida do trabalhador que ele não daria conta, inclusive, de pagar por elas e que tem que ser realizado por ele mesmo, etc. Né? Mas e isso não tira a importância dessas práticas, e quando o trabalhador, né, ao longo da sua esfera de vida, para sua reprodução, ele não consegue, está na esfera da luta de classes ele conseguir, né? E é por isso que o Estado, muitas vezes, vai atuar com políticas sociais, o que alguns sociólogos, estudiosos de políticas sociais vão chamar de salário indireto, que é uma parte da reprodução que o salário não dá conta de assumir. Um assalariado mínimo, por exemplo, tem que usar de todos os serviços públicos do Estado, independente das condições que ele esteja. A educação pública, a saúde pública, enfim, né, que costuma ser das melhores ainda, né? A universidade pública, o SUS, né, que tem sistemas universais aí de atendimento. Mas quando ele não dá conta, ele lança mão desses setores, né? E o Estado tem que dar conta dessa reprodução. E é fundamental, porque tem que dar conta. Em última instância, não pode todo mundo morrer de Covid. Tem que ter vacina rápida. Tem que sair vacina rápida para todo mundo, porque não pode todo mundo, de repente, ter uma baixa tão grande, né, da população. Então, assim, isso é muito mais no campo para as feministas, né, de dizer assim, isso foi um resquício, que o capitalismo ele tem essa potencialidade de se apropriar de formas antigas que sejam necessárias para a acumulação. E uma das coisas que eu entendo, né, estou convencida de que o capitalismo fez, foi esse trabalho na esfera, transformar, inclusive, esse trabalho do cuidado na esfera privada, porque você tinha em outras sociedades um trabalho muito mais coletivo. Né? E em comunidades não capitalistas ou pré-capitalistas, o cuidado coletivo é muito comum. Se a gente for pegar aí algumas aldeias, por exemplo, o cuidado é coletivo, tem uma divisão desse cuidado coletivo, né? E na sociedade capitalista, essa privatização é importante e conseguiram fazer com que essa parte fosse retirada do trabalhador. É um trabalho excedente do trabalhador não pago por ele, mas é um trabalho. Quando o Rodolfo pergunta, né, fala assim, mas como é que pode ser, porque todo trabalho tem o seu valor de uso, né? Todo trabalho acaba assumindo valor de uso. A relação do valor de troca, que é a grande polêmica da Federici, é também uma relação cultural, social que se estabelece, a troca que se estabelece. Claro, Marx vai dizer lá, no Capital, mas fundamentalmente lá nos Fundrices, dizendo, inclusive, vai dar uma longa explicação sobre o ouro, né, o que vai dizer o valor de troca do ouro, sua escassez, sua durabilidade, sua capacidade de entrar em ebulição com menos tempo do que os outros metais, ele não enferruja, etc. Então, ele tem um conjunto de elementos que vão determinando seu valor de troca, sua escassez, etc. Mas veja, o capitalismo, a divisão social e técnica do trabalho, desenvolveu tanto que essas mesmas práticas que são feitas de forma não paga, só com a sua dimensão de uso, é também com dimensão de troca. Eu dei o exemplo da barriga de aluguel. Se paga por isso. Um casal famoso pagou por isso, né? Ninguém discute isso, mas é um valor de troca. Né? Quando a gente paga por um alimento, é valor de troca. Quando a gente mal paga uma trabalhadora doméstica, mal paga, né? Esse trabalho muito mal pago, né? Que está aí terceirizando, você traz um valor de troca. Né? Então, nesse ponto de vista, assim, eu acho que tem uma quebra para se discutir com relação à acumulação. Nós estamos falando de direitos trabalhistas, é super importante. A dimensão da cozinheira agora tem levantado muito esse debate sobre a cozinheira. Até a Bela Gil estava assim, quem cozinha, né? O título acho que é esse, quem faz a comida, alguma coisa assim, que tem sido muito debatido, inclusive,
né? Porque é um trabalho extremamente penoso, também escolhe seus padrões, e também na divisão social e técnica do trabalho, você também tem muitas discussões, porque agora tem os chefes de cozinha, e esse trabalho da cozinheira foi também se diversificando, inclusive trazendo padrões salariais diferenciados. O capitalismo, de uma forma geral, pela capacidade sobrante que tem, né, pela toda a reserva que tem de trabalhadores, ele pode escolher quem vai ocupar cada setor, né, inclusive negligenciando. Eu esqueci, desde que você falou, eu estou tentando lembrar, quando eu saio daqui, a genialidade, 5 minutos depois, é sempre infalível, que é uma autora, uma jovem pesquisadora, que está discutindo a gordofobia. Ai, gente, eu queria tanto descobrir o nome dela, lembrar o nome dela, que está discutindo a gordofobia. Ela vai dizer assim, um dos fatores da gordofobia entre as mulheres norte-americanas e europeias é não similaridade do corpo de mulheres com mulheres negras. E aí ela vai dizendo isso, assim, a não similaridade, porque estaria muito relacionada aos corpos mais volumosos, as mulheres que vieram no processo de imigração por colonização, escravidão, etc. E isso tem a ver fortemente com o racismo. Ela vai levantar a tese que a gordofobia tem uma relação com o racismo. Mas o capitalismo consegue capitanear tudo isso e transformar em vendas de remédios, etc. Que eu vou voltar a falar disso uma coisa, né? Carol, quando você traz assim, né? Como acontece a mais-valia quando você não tem um patrão, né? Mas aí eu vou dizer uma coisa assim, ó. O capitalismo consegue extrair mesmo quando ele não paga um salário. Porque senão a gente não poderia falar de mais-valia de trabalho escravo. Entende? No caso do trabalho doméstico, você tem a relação trabalho doméstico diretamente com quem você faz o trabalho, quem usufrui desse trabalho, e você tem uma relação direta com quem não usufrui, indiretamente com quem não usufrui. Entendeu? Porque aquele que contrata a força de trabalho, ele está usufruindo daquele trabalhador alimentado, arrumado, limpo. E eu vou dizer de outros serviços também que estão na esfera do cuidado, se a gente quiser, que também não são bem remunerados, que na divisão social e técnica do trabalho não está bem, né? Ninguém veio de carro, não viria de carro se o carro não tivesse mecanicamente bem, né? Por exemplo, quem está aqui, então, tem muito mais número de pessoas do que de carro, né? E essa reprodução está diretamente vinculada ao trabalho doméstico. Como é que se quantifica isso? Esse que é o grande nó e a grande briga aí entre as feministas, dizendo como é que a gente, que algumas vão meter o pé na porta e vão dizer, Marx não tratou essa dimensão da mais-valia e tal. E algumas pessoas vão dizer, fulana não é marxista. Não é. Se o método de Marx é dar conta da realidade no tempo histórico, né, de que só existe, de fato, ciência, se ela dá conta do real, né, de desmembrar o real, de decodificar o real, não há nada mais vinculado ao método do que você reconhecer alguns elementos, assim, que a história vem desvinculando. Se a gente não tivesse o padrão pago desses trabalhos de produção e reprodução da força de trabalho, talvez isso não fosse tão claro, mas a gente tem. A gente diversifica isso. Então, nós temos aí um trabalho que não é. E em termos de vida social, assim, quem garante a sobrevivência dessa pessoa? A Isadora, que trabalha em hospital, sabe muito bem que as principais acompanhantes são mulheres. Assim como as principais que visitam em presídios são mulheres. No presídio de homens, né, na hora da visita, tá lá, filas enormes de mulheres. No presídio de mulheres, você não tem fila. Tá? Então, quem cuida aí não adianta dizer que não, tem gênero. Você tem um ou outro caso que modifica. Muitas mães, sobretudo mães atípicas, mães de filhos com deficiência, né? Como é que faz? Né? Quando esse filho vier a falecer, né? Que vier a falecer ou crescer, quem vai cuidar da aposentadoria dessa mulher? Vai ficar para o plano individual, o filho, que vai dando doações, plano familiar, se tiver como.
ou ela vai depender de alguma assistência social. Num tempo de programa de assistência social, num tempo que ela trabalhou. Não é ela não trabalha, ela trabalha. Ela trabalha muito, né? A Luciene trouxe o trabalho reprodutivo que não é pago. Como é que você trata a mais-valia? Da mesma forma, né? Ele não está quantificado aí, né? Mas se você tem um processo pago de reprodução, de ter filho, significa que aquilo ali tem um valor de troca, sim. Nesse caso, não tem. Volto a fazer uma analogia um pouco diferenciada, mas a fim de exemplo, aligerado, é a mesma coisa, trabalhador remunerado, trabalhador escravo. Tá? Mas o trabalhador escravo, mas ele diminui os custos de produção. O que compõe o custo de produção? Capital constante, matéria-prima, luz, maquinário e a força de trabalho. Se você diminui os custos com a força de trabalho, você diminui o custo de produção. Né? Então, aonde está isso? Diminuição de custo de produção, de reprodução. Você diminui os custos de produção. Se todo trabalhador ainda tivesse que pagar creche para os filhos de trabalhadores, não trabalhadores, porque isso é um dos motivos pelos quais não empregam as mulheres, porque ainda tem isso. Não nos empregam porque a gente vai cuidar dos filhos em algum momento, porque a gente vai engravidar. É por isso que nosso salário tem que ser mais baixo e por isso que a diferença de emprego entre homens e mulheres é grande. Que em algum momento nós vamos abandonar o trabalho. Né? Então, isso também se justifica. Então, vejam, nesse processo, o que a gente tem que pensar é como maximiza, como está na esfera da maximização da taxa de lucro. Mas isso é polêmico demais, tá? Vai ter um monte de gente que vai dizer que não, até a vírgula a Lise Voga concordou, aí depois a Titi não. Então, tem muitos parâmetros dentro da tradição marxista que precisa se atentar a isso, dentro da tradição marxista. Tá? Que é a da qual eu parto um pouco para pensar, né? E essa luta, eu acho que é um falseamento dentro da classe trabalhadora, sabe, de luta entre homens e mulheres. Eu acho que isso é um falseamento histórico. Eu não estou contra homem nenhum. Eu estou contra o capitalismo, contra o capitalista. Né? E, claro, se algum trabalhador vai se adequar ideologicamente com o capitalista, infelizmente, na luta de classe nós estamos em lados opostos. Mas eu espero, inclusive, crescentemente, estar na luta de classes com os homens, né? E, inclusive, para que homens possam ir, ao longo do tempo, abordando a nossa luta, para que outros deixem de nos violentar. Eu vi uma youtuber, eu sigo algumas porque sou de um projeto de extensão, e as meninas sempre trazem, a gente vai seguindo e debatendo alguns elementos. E ela dizia assim, não há nada mais perigoso que ser casada. Casamento é perigoso. Aí vai dizendo, quem lucra com casamento? Quem lucra com casamento são os homens, que eles vivem não sei quantos %, que aí pega a expectativa de vida. Homem casado vive mais. Homem casado é mais bem remunerado e progride no trabalho, porque ele chega mais cedo, etc. E isso é verdade. Eu tenho um colega de trabalho que eu vejo isso. Ele lucra, ele progride, claro, porque ele não se preocupa com algumas coisas. Entende? A vida dele é facilitada por outro. Já as mulheres, quando se casam, correm um enorme risco, né? Entendendo que 70% dos crimes de violência contra a mulher e feminicídio são feitos por companheiros e ex-companheiros. Então, casamento só é bom para um lado. Mas eu quero dizer o seguinte, ainda que no patriarcado isso seja uma constatação, na luta de classes, eu espero que cada vez mais esteja com esta trincheira na luta, muito mais homens. Né? E mulheres também. Por exemplo, eu estou muito mais contra algumas mulheres, se eu me perguntar, algumas ex-primeiras damas e tal, elas não me correspondem na luta de classes. Algumas ministras, ex-ministras, enfim. A Isadora traz algumas perguntas, né? Como é que o serviço social pode avançar com relação a direitos? Assim?
Eu sempre entendo como uma pesquisa, sabe? Quantas mulheres deixaram de estar naquele lugar? Quais são as proteções que existem para as mulheres acompanhantes, né? Se tem vale ou não transporte, se tem alimentação. A curtíssimo prazo, tentar que o hospital garanta a alimentação da acompanhante, no hospital, no caso de hospital público. Então, tem muitas trincheiras pequenas no plano imediato. No plano imediato, a luta de classes é que daria conta, mas assim, o registro, né, de que são as mulheres, de quantas mulheres deixaram seus empregos, né? Se é possível não deixar o emprego, pegar uma licença saúde, que esse direito seja garantido de fato, porque existe isso, né, o licenciamento, saúde, etc. E aqui, as que não estão formalmente, que tem alguma proteção social em torno disso. Digo mais uma vez, estou convencida que isso é no plano imediato. É crítico, é importante, dá acesso a direitos, mas a construção é maior na luta de classes. O cuidado, que você também fez uma pergunta, né? Como é que você pode calcular aí o sobrante? Gente, quando a gente pode pagar um cuidador, ainda que volto a repetir, já disse isso, vou repetir. Todo o trabalho relacionado ao cuidado, ele é muito menos remunerado. Você paga uma cuidadora, uma enfermeira, ele não é bem remunerado, deveria ser muito mais. Você pega uma auxiliar de creche e tal, a faixa salarial é baixa. Mas assim, se essas pessoas têm faixa salarial, você sabe quanto uma cuidadora tem um piso. Isso daí, no plano assim, do debate, é um falso problema. Né? Se hoje você for pensar, não, uma cuidadora cobra o seu horário, por hora, R$200. Entendeu? Então, você está deixando de ganhar, aquela pessoa está deixando de ganhar R$200 por hora. Alguém está lucrando com essa mulher que não está. Com relação ao neoliberalismo, isso é muito importante também, porque o neoliberalismo consegue decodificar algumas conquistas importantes da classe trabalhadora. Um exemplo é o Humaniza SUS. O Humaniza SUS tinha todo um projeto de tratar muito menos mecânico, principalmente os pacientes em fase terminal, né, que pudessem ter todos esses cuidados. O que faz a decodificação num projeto neoliberal? Né? Responsabilizar a família, ir para casa. O humano é ir para casa e sobrecarregar os familiares. Vejam, ainda cair isso assim num aspecto do desamor, desafeto, porque se um familiar não cuida ou se nega a cuidar, ele recorre ao estatuto, se for idoso, o estatuto do idoso, se for uma criança, o estatuto da criança e do adolescente, né? Sem dar um suporte. Então, você tem uma refuncionalização das conquistas, inclusive. E aí, em última instância, para casa. Né? Minha avó, com 80 anos, cuidou do meu tio terminal de câncer na sua casa. Aonde que isso foi humano? Né? Então, você tem uma precarização também, uma responsabilização no cuidado. Como nenhuma, embora alguns, sobretudo pós-modernos, vão acusar Marx, né, de separar objetividade e subjetividade, nenhuma determinação objetiva é distanciada de uma dimensão subjetiva. Objetividade e subjetividade estão muito vinculados. Essas dimensões que parecem objetivas na vida prática, elas recorrem a uma subjetividade do carinho, do cuidado, da responsabilidade, da humanidade, dos valores cristãos, de todos os outros valores, não só cristãos, mas de mistificação. Né? Então, é absolutamente articulado a isso, né? A culpa. E, às vezes, falando mais especificamente da nossa profissão, a gente trabalha muito com a responsabilização desse indivíduo. Inclusive, o Estado tem aparato legal para responsabilizar. Ao invés de ser proteção, inclusive de responsabilidade do Estado, esse aparato legal é para sancionar, punitivo, etc. Então, Rodolfo, eu já falei um pouco, né, desse trabalho necessário, trabalho excedente, etc. E é isso, né? Se você tem um valor, se você consegue valorar o mesmo trabalho em outras situações, não tem, né, justificativo, assim. Então, desse sentido, é muito essa parte. Bem, tem muitos debates também
críticos com relação à economia do cuidado. Né? Foi a forma palatável, por exemplo, que a Globo News consegue mencionar que tem trabalho não pago, né? A economia do cuidado. Mas a economia do cuidado, ela vale também não só para o trabalho não pago. A economia do cuidado, ela está na esfera do debate, pelo menos da economia, de todo o trabalho destinado ao cuidado, que não é necessariamente não pago. Veja, isso daí também é uma cilada para a gente, porque a economia do cuidado é o trabalho doméstico, que essa tem sido, embora a luta pela regulamentação do trabalho doméstico, né, tenha sido conquistada, para ter conquista você precisa continuar tendo luta para ela ser mantida e, de fato, implementada. E a economia do cuidado está vinculada muito ao trabalho doméstico, né, que envolve muito, inclusive, essa parte do país, norte e nordeste, que é quem supre os centros urbanos do Brasil, mas não só. Isso também é uma coisa internacional, né? Tem alguns dados que a gente vai estudar, trazer mais bem trabalhados aí, que mostram a importância do trabalho dos brasileiros para fora do país. Tem um filme que agora não me lembro o nome, mas assim, era Um Dia Sem Mexicanos. É um filme estadunidense que passou milhares de vezes de sessão da tarde, que mostra assim, um colapso. Colapsa, os Estados Unidos colapsa sem os mexicanos, justamente na economia do cuidado do prédio, do cuidado da cuidadora, da enfermeira, enfim, né? Que não é necessariamente essa economia. Acho que é isso. Luana tem uma pergunta aqui no chat, que é para Inês. Só para informar vocês. Oi? Fala mais alto. Só para informar vocês que já estava entrando bolsonarista aqui na nossa rede, mas já saíram imediatamente. Jéssica já tive. Estava entrando, gente? Para vocês verem, não dá para menosprezar, não. Não. Aí a pergunta é: a socialização do trabalho de reprodução, devido à necessidade de um exército de reserva, existe mesmo incipiente. Mas como colocar a necessidade para a socialização dos cuidados com idosos? Então, eu falei um pouco disso, né, dos cuidados com os idosos, assim, porque ainda é mais difícil, porque o reconhecimento da necessidade de existir um exército industrial ativo e um exército industrial de reserva é muito grande. Os idosos, né, Marx até menciona isso, né, sobre a importância produtiva que a classe trabalhadora deixa de ter, e aí os desdobramentos que a gente vê hoje é um abandono do Estado, descarte mesmo, né? E é interessante, porque, inclusive, vou dizer uma coisa para vocês, as mulheres podem demorar mais a morrer, mas tem uma coisa que para o sistema produtivo, reprodutivo, há uma morte das mulheres. Isso mexe muito com a autoestima das mulheres, que é o etarismo. Quando uma mulher chega à menopausa, ela sofre um descarte tão grande, né, da sua sexualidade, da sua importância, do seu lugar social, que a gente também vai precisar discutir isso enquanto aparato da classe trabalhadora, né? Porque, vejam, quando o homem envelhece, ele é um coroa charmoso, né? Quando a mulher envelhece, ela é uma velha. Então, assim, isso é uma coisa que a gente vai ter que abordar muito, assim. E as pessoas envelhecem, e que bom que envelhecem, porque significa que tiveram tempo de vida, né? E como é que isso vai sendo abordado? Porque o tempo reprodutivo da mulher vai diminuindo, né? E essa mulher, às vezes, não conseguiu a inserção no mercado de trabalho. Então, ela perde a sua função social, imagina o impacto que isso tem, né? E aí, às vezes, não tem nem uma carreira, assim, porque esse é um dado também que o censo vai mostrar. É diferente uma mulher inserida no mercado de trabalho e uma mulher que tem um projeto de profissão, de vida, um projeto político, de militância, justamente porque o trabalho reprodutivo retira isso em tempos. Então, a função social que essa mulher exerce é muito... Ela vira um estorvo mesmo, antes que os homens. Né? Que a indústria farmacêutica aumentou muito a potencialidade dos homens em torno da sua dimensão reprodutiva. Né? A voz também, com congelamento dos óvulos, etc., mas aumenta o risco. Né? E a ciência também ajuda a falar do etarismo, assim,
por vários dias tenho escutado isso, né? Ah, fulana já está, é gravidez de risco porque já está acima de 40 anos, né? Mas não é uma paternidade de risco, porque o cara já com 40 anos já deve estar com alguns problemas na hérnia de disco, como é que vai cuidar da criança então a paternidade de risco também. Então, assim, mas isso não entra, né, no papel, assim. Então, tem um etarismo, inclusive, científico em torno disso. Mas, para voltar, o reprodutivo, porque aí ainda tem a dimensão social da importância desse trabalho, né? Porque cuidar de criança, cuidou de criança, e velho, que é absolutamente descartável. Mas ele está nos cuidados. E eu acho até que o Ministério das Mulheres, agora, tem pautado isso. Eu já vi o Lula falando algumas vezes em torno desse trabalho do cuidado, né, de quem cuida dos idosos, que precisa ter uma proteção social em torno dos idosos, né, uma remuneração também em torno desses homens e mulheres que cuidam dos seus... Porque isso, inclusive, é uma questão gravíssima, assim, porque em algum momento quem cuida de quem cuida, né? Quem remunera quem cuida, quem protege quem cuida, porque essa é uma dimensão. E o envelhecimento traz esses potenciais. Ele também está na mesma esfera de reconhecimento. Se paga cuidador de idoso, sabe-se o preço do cuidador do idoso, a necessidade do cuidador do idoso. Enfim. É isso. Mais alguma contribuição? Eu vou ali na cadeirinha fazer os agradecimentos. Não, tá bom. Queremos, então, agradecer muito a presença, as perguntas, ricas e importantes perguntas, inclusive do pessoal do chat, agradecer aí a presença, as manifestações, e agradecer especialmente a Luana, né? Que está nessa nossa jornada desde o dia 4, e outras virão, né? A gente está reforçando aqui para que as pessoas sigam o Instagram do JET, que nós vamos estar socializando eventos e comunicações, né? E agradecer muito a professora Ângela, né, que organizou esse ciclo de maneira muito cuidadosa, né, para que desse conta de um projeto do pós-doc de Luana, mas que também atendesse as demandas e a importância do nosso programa de serviço social aqui da UFPR. Obrigado, Ângela, obrigado a todos. E quero novamente reforçar o que já foi dito, né, outra vez, da presença aí dos apoios dos alunos, né, bolsistas do JET, que esse suporte técnico é fundamental. É isso? Obrigada, Ana, deixo para você. Muito obrigada. Obrigada, Juliane. Obrigada, Jéssica, Carol, Rodolfo, todos que estão aqui presentes e que tiveram todo o tempo presente. E uma obrigada mais que especial para a Ângela, que me acolheu, que dividiu aí o projeto em 3 elementos para a gente discutir, que estariam de acordo com o projeto. A gente sabe que fazer um seminário na universidade é muito trabalhoso, para além das atividades que a gente tem. Então, obrigada por me possibilitar. E eu queria dizer o seguinte, assim, que eu saio daqui com algumas ideias, sabe? Depois vou apresentar vocês duas, a Juliane e a Ângela, da gente mapear também quem discute esses temas e que já discutiu, fazer os encontros futuros aí, né, de quem está discutindo, de quem discutiu. Acho que é muito possível dizer da urgência que é debater, né, e também, assim, alguns temas que a gente está abordando nesse seminário são temas que incomodam muito, né, não só a acumulação capitalista, o capitalista, né? Mas as pessoas que introjetaram o conservadorismo, né? Nós falamos de pobreza, a relação estrutural da pobreza, da xenofobia e do tema trabalho reprodutivo. É impressionante como tem muita resistência nessa discussão, uma negligência nessa discussão, uma ideia de que essa discussão é pouco acadêmica, é pouco crítica, que não está dentro da tradição marxista. Isso é um equívoco enorme, né? E que, trazendo essas discussões, eu faço um trabalho
de extensão e também o trabalho de base em escolas do ensino fundamental e médio, e a gente vem sofrendo no debate do trabalho reprodutivo algumas ofensivas, inclusive assim, de jovens, meninos jovens, como eles ficam extremamente incomodados com essa discussão. Isso mostra uma pauta de agenda aí. Temos que discutir isso muito mais vezes e mais intenso. E eu queria falar uma coisa que me passou, que era assim, esse debate não é novo no serviço social. Esse debate é histórico, eu diria, ele é histórico no serviço social. Tanto na tradição mais conservadora, quanto numa perspectiva mais crítica, mas a gente tem muitas mulheres que tiveram nessa frente, né, assim, inclusive dentro dos conselhos, né, assim, que debateram o machismo, né, o serviço social da UFRJ tem como disciplina obrigatória o debate de gênero já há muito tempo, né, no seu currículo, assim, para discutir essas dimensões. Então, eu acho que é importante a gente resgatar, sabe? O que não tinha, o que existe, é uma disputa, inclusive dentro do próprio espaço crítico de debater isso. Mas a gente tem Marlise Vinagre, a gente tem hoje ainda na escola de serviço social, Rosana Morgado, né? Nem sempre todas da mesma perspectiva, mas a gente teve Sueli Carneiro, a gente teve, inclusive dentro do espaço da UFRJ, trabalhando, né, a Safiotti, foi muito negligenciada, podia estar nos debates, ainda que pudéssemos problematizar alguns elementos, né? Então, assim, eu acho que hoje tem muito mais uma diversificação e uma emergência disso, e a gente se dá muito conta, e também deve muito agradecer, essa juventude que está chegando e balançando também as estruturas. Às vezes, de uma forma que a gente não está acostumada, mais confronto, né? Mas que também nos obriga a dar conta de algumas dimensões que a gente não dava, né? Termos capacitistas, ações racistas e que são culturalmente difundidas. Então, acho que hoje tem uma pressão maior para que isso esteja na pauta. Mas você tem jovens professoras hoje que desde o movimento estudantil batiam nessa questão, né? A própria Verônica, que não estava aqui, já tem tentado trazer, a Mirla Cisne, tantas outras que estavam aí, né? O núcleo de Mossoró, né? Do Serviço Social em Mossoró, o núcleo da UFRN, né? Um grupo da UFRJ. Então, a gente tem. O que acontece é que a gente agora não tem como não falar. Não pode mais não falar. Não pode mais ficar num GT pequenininho, na menor sala, no último dia de fala. Mas que ele estava ali latente, desde sempre estava, né? E a gente tem até que resgatar essas pessoas. Então, muito obrigada. Obrigada, Luana. Pedir para a Luana fazer também a divulgação do Fazendo Gênero, onde você vai estar também. Muito interessante. Então, eu estou organizando, junto com a professora Gláucia, e nosso projeto de extensão Biblioteca Feminista da Praia Vermelha, Fazendo Gênero, sobre a importância da violência contra mulheres, né, na acumulação capitalista e dobramento capital. O GT é 171, embora se tratem de professoras muito sérias, mas é 171 não Fazendo Gênero. Então, nós estamos coordenando esse GT, então quem tiver interesse pode mandar trabalho até o dia 20 de janeiro, pode mandar trabalho escrito, pode mandar trabalho gravado e pode mandar trabalho em post, tá? Eu dei uma olhadinha lá nas regras, tem essa possibilidade, estudantes têm descontos na programação, e é em Florianópolis, no Fazendo Gênero. É um espaço importante para a gente estar ocupando com a nossa perspectiva também. Então é isso. Muito obrigada, Ângela, por